Olá, meus queridos irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Unida de Muritiba. Estou aqui a convite do nosso querido reverendo Cláudio Márcio, partilhando com vocês da comunhão, da fé e das Sagradas Escrituras. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a oração e a vida. Antes de tudo, quero saudar a todos com a santa paz de nosso Senhor Jesus, desejando um bom ano de 2022, de sobriedade, vigilância, gratidão ao nosso Deus e serviço ao seu reino é o mais importante. Hoje eu gostaria de partilhar uma reflexão a partir do Salmo 23, pelo menos a primeira parte. Peçamos que o Senhor nos ilumine com o seu Espírito Santo. Pai, nós precisamos do teu Espírito Santo. Ele é que traz a vida e a clareza no nosso coração e na nossa mente, para perceber os teus ensinos e para compreender a tua presença e discernir o que tu queres nas nossas vidas, porque sabemos que estamos crescendo na fé e no conhecimento de nosso Senhor Jesus, para poder servir o teu povo e anunciar o teu reino. Ilumina-nos pelo teu Espírito, é a nossa prece por Cristo. Amém. Diz assim o Salmo: O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes prados me faz repousar, para fontes tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Guia-me por sendas oportunas, como seu nome o pede. Ainda que eu caminhe pelos vales escuros, nada temo. Tu vais comigo, e tua vara e o teu cajado me sossegam. O Salmo 23 é um desses salmos maravilhosos, e como toda a coleção do Saltério, todos os salmos, eles brotam da vida. Então eu gostaria de começar a reflexão entre a oração e a vida, lembrando que a oração, ela é sempre nas Escrituras Sagradas algo que brota da vida. A oração brota da vida. Por trás dos salmos, por exemplo, há profundas experiências humanas de desespero, de medo, de tristeza, de solidão, de doença, de crise com a saúde, de confusão, de não saber o caminho, crises na velhice, medos diante de conflitos. São várias as situações e experiências do povo de Israel e dos orantes que fazem parte do povo de Deus e que estão por trás dos salmos. Então os salmos são orações que brotam da própria vida desses orantes. O Salmo 23, por exemplo, usa a imagem do pastor que cuida da ovelha. Mas é a ovelha que revela, pede, afirma que o pastor cuide, que guie para prados verdejantes, águas tranquilas. Nesses prados há uma restauração de forças. Nesses vales há água saudável. É a experiência profunda daquele que está passando pela crise, pelo medo, pelo sofrimento. E ele pede paz, ele pede tranquilidade, ele pede que esses pastos verdes que representam a vida sejam o lugar do fortalecimento, da renovação da vida. Com certeza é alguém que estava em sofrimento. E os salmos são ricos em todas essas experiências. Diante do medo, o grito: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Por exemplo, o Salmo 40, ele evoca um grito. O grito que diz assim: eu esperava com ansiedade o Senhor, e ele se inclinou e escutou o meu grito, levantou-me da cova fatal, do brejo lodoso. O orante sentindo o perigo, sentindo medo, sentindo o perigo da vida. Então, por trás dos salmos há os gritos diante das situações da vida.
A nossa oração, ela tem que brotar da vida, irmãos. A oração não é algo fora da vida, é algo que brota das experiências mais distintas que temos. Ou seja, em toda e qualquer situação humana que vivemos ou que vivamos, devemos colocar diante de Deus em oração, para que Ele dê a direção, para que Ele ilumine. Então a oração, ela brota de dentro dessas experiências, porque não estamos blindados das experiências difíceis, do sofrimento, da dor. Pelo contrário, experimentamos no caminho da fé a alegria, a tristeza, a dor, a perda, o medo. E tudo isso levamos para Deus. Então os salmos, por trás deles, há experiências concretas, vividas, de crises, de sofrimento. Então a oração, ela brota porque ela empapa, ela ilumina, ela lança luz sobre essas nossas experiências traumáticas, difíceis. E nelas, agora sobre uma nova luz, percebemos a graça de Deus acontecendo na nossa vida. É a primeira coisa. Então, orar é perceber um ato de fé, de levar as nossas experiências e de dentro dessas experiências, sejam elas quais forem, a comunhão com Deus, por elas perpassar a comunhão com Deus que a tudo acompanha e do qual nos relacionamos e levamos a Ele. A segunda coisa é que a oração não apenas ela brota da vida, a oração ela é algo que faz com que a vida brota, haja o brotar da vida pela oração. A experiência do salmista de medo, como uma ovelha acuada diante do perigo, que pede que o pastor aguarde, que o pastor a conduza, que o pastor a dirija. Essa oração traz para esse orante a percepção de que o pastor está do lado dele. Ele ora ao pastor porque o pastor está do lado dele, ele percebe o pastor. Naquele sofrimento ele levou a Deus em oração. Aquela dor ele levou a Deus em oração. Aquela perda ele levou a Deus em oração. Aquela depressão ele levou a Deus em oração. Aquele medo de ficar sozinho e abandonado ele levou a Deus em oração. Ele levou a Deus todas as coisas, assim como suas alegrias. Ele compartilha, ele exalta o nome de Deus, como nos salmos de louvação. Então a oração, ela brota da vida, mas em segundo lugar, ela faz brotar a vida, meus irmãos, de dentro e nessas situações que vivemos. Em terceiro lugar, meus irmãos e irmãs, a oração, ela produz vida na gente. Ela produz saúde, ela produz transformação interior, ela produz mudança nas nossas estruturas psicológicas, emocionais, porque ela ilumina. Ela nos ajuda a compreender a vida e a discerni-la. Há uma oração no Salmo que diz: vivifica-me, Senhor, conforme a tua palavra. A palavra de Deus, ela produz vida. A palavra de Deus é o próprio Cristo vivo. Não é apenas o texto lido, é o Cristo vivo que ilumina, e sua luz e sua direção produz vida em nós mesmos. Transformação no coração, mudança nos sentimentos, coragem, força, fé, ousadia, misericórdia, quebrantamento, perdão, leveza. Vence as barreiras do moralismo, vencemos as barreiras dos legalismos e começamos a perceber que estamos caminhando com Cristo, Ele vai do nosso lado e que nós somos pecadores mesmos. Mas Ele nos abraça com tudo isso, com os nossos sofrimentos, feridas, doenças, mágoas, tristezas, Ele nos abraça. Sabe, eu lembro do meu filho pequeno, do Lucas, brincando e eu olhando, encantado com ele, e abraçava ele bem forte. Deus nos abraça, porque nós somos dele, independente das nossas fraquezas, das nossas teimosias, dos nossos pecados, dos nossos erros. Ele nos abraça porque Ele nos ama e Ele nos compreende, Ele sabe que somos fracos e falhos. Não que Ele concorde com os nossos erros e faltas, não, Ele é Deus, mas Ele é Pai, e Pai amoroso, com coração materno, que nos dá vida, meus irmãos. E quando caminhamos com Ele, a vida dEle vem e o seu toque faz com que a nossa relação com Ele, o caminhar, mude, seja no dia claro ou escuro, seja estando tristes ou alegres, seja tendo pouco dinheiro, passando dificuldades ou tendo condições melhores, sentimos que Ele está do nosso lado.
E no seu silêncio percebemos às vezes Ele nos dizendo: meu filho, caminha, amadurece, confia, desenvolva suas potencialidades, porque Ele sempre estará conosco. Ele é o nosso pastor. Que o Senhor então ajude-nos a perceber que a oração e vida têm uma relação muito profunda. A oração verdadeira brota de dentro da vida e de todas as suas mazelas, alegrias, tristezas. A oração, ela brota a vida de Deus dentro dessas coisas, ela ilumina o nosso sofrimento. Então tudo vira oração, todo o nosso sofrimento, toda a nossa alegria, tudo vira oração. Oramos tristes, oramos doentes, oramos na igreja, oramos na rua, tudo vira uma grande composição do qual Deus está ali e nos inspira e vira salmos. Temos então que criar e fazer os nossos salmos também. Por fim, a oração produz vida de Deus em nós, Cristo vivo. Que o Senhor nos ilumine, nos abençoe, nos acolha, irmãos, e nos abrace com seu amor e a sua graça hoje e sempre. Amém. Vamos à bênção de Deus. Tu, ó Cristo vivo e ressuscitado, ilumina teus filhos, guia, guarda, seja o pastor deles e delas. Toma cada uma delas, ovelhas tuas, Senhor, nas tuas mãos, do mais jovem ao mais idoso nessa igreja de Muritiba, nesse rebanho do Senhor, do pastor aos diáconos, que todos se sintam abençoados por Ti, amados por Ti, fortalecidos pelo Teu Espírito Santo. Hoje e sempre, Pai de amor e de misericórdia. Amém. Um beijo, irmãos, e fiquem com Deus. Salmos dos Salmos. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor, confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força